50 mil anos. Deixe-me dar um exemplo. Eu chego para vocês e falo assim, nossa, está ligeiramente quente aqui dentro, acho que está uns 25 graus centígrados. Não sei para vocês aí embaixo, eu com toda essa luz aqui em cima, parece que está uns 25 graus centígrados. Você fala, não está tudo isso. Está a 25 graus centígrados? Ou está a 77 graus? Ou 298 graus? Os grandes problemas que nós temos, quando eu menciono valores, é o seguinte: que escala eu estou usando? Por exemplo, a nível de temperatura. Eu poderia me referir a 25 graus Celsius, ou 77 Fahrenheit, ou a 298 Kelvin. O grande problema que nós temos é, um ano de carbono 14 radioativo equivale a um ano de 365 dias? Aí é o nosso problema com o carbono 14. Então vocês têm uma ideia aqui do porquê a gente só data até 50 mil anos. A 50 mil anos seria equivalente a você ter 0,04 desintegrações de carbono 14 por grama por minuto. Ou seja, está aí, praticamente você não consegue coordenar um tipo de desintegração desse jeito no laboratório. Esse é o limite. Então se alguém chegar para você e falar, nossa, mas tem um fóssil aqui que foi datado, deu milhões de anos, e dataram com carbono 14. Pode dar risada porque é mentira. Só até 50 mil. Existem outros métodos, eu não vou tratar deles só para vocês saberem. Existe, por exemplo, potássio, argônio, rubídio, estrôncio, tem uma tonelada deles aí. Todos nomes bonitos, para a gente dar para os filhinhos, são nomes dos elementos químicos. Só um exemplo, a mesma rocha datada com dois métodos diferentes. Num método deu cerca de aproximadamente 100 milhões, que é de 10 mil a cento e poucos milhões de anos, que é o potássio argônio. No rubídio estrôncio, a mesma rocha deu de 1,27 a 1,39 bilhões de anos. Uma pequena diferença. O método é o mesmo. Ou seja, a rocha é a mesma. Alguma coisa está errada. Qual dos dois o pessoal usa? O que dá o valor mais antigo. Probleminha com a evolução das aves. Só para exemplificar a questão de datação. Nós temos o seguinte, que quando a gente dá uma olhadinha, você percebe que na escala evolucionista, as aves vieram depois dos répteis. Então se você pega, por exemplo, esse achado do Mark Norell, está de acordo, foi datado cerca de 125 milhões de anos. Excelente. O John Rubin também achou um fóssil e foi datar o fóssil, vocês podem ver que não é datado com carbono 14, e o dele deu 220 milhões de anos. 220 milhões de anos significa que as aves vieram antes dos dinossauros. A pergunta é qual dos dois está certo? A evolução sempre procura puxar a sardinha para o seu lado. Esse é o grande problema que nós temos trabalhado esses dias. Já mencionei que existem outros métodos de datação. Só para vocês saberem, tem varvito, magnetismo terrestre, dendrocronologia, que é dos anéis de árvores, tem termoluminescência, tem um monte deles aí. Só para vocês saberem que existem outros métodos. Deixa eu dar algumas coisas interessantes dentro dos fósseis. Fósseis vivos. Selacanthus, por exemplo, foi por muito tempo considerado aquele animal que foi o réptil, o peixe de transição entre peixes e répteis. E anfíbios, desculpe-me. Você tem fóssil, viveu cerca de mais ou menos, o fóssil foi datado cerca de 350 milhões de anos atrás. E deve ter desaparecido há 280 milhões de anos atrás, porque nas rochas de 280 milhões para cima você não acha mais selacanthus. Então é a época que ele deveria ter desaparecido. Em 1938 pescaram o primeiro, em 1952 o segundo, em 1987 filmaram um cardume inteirinho nadando no fundo dos oceanos, em 1995 já sabiam que tinham duas famílias de selacanthus. Mudou alguma coisa? Nada. Tuatara, um fóssilzinho datado 225 milhões de anos. Deve ter sido extinto há 135 milhões de anos atrás, porque em rochas de 135 milhões para cima não se acha mais tuatara. Fotografia da tuatara. Isso aqui é muito interessante, porque alguns pesquisadores, quando chegaram nas ilhas da Nova Zelândia no comecinho do século passado, estavam lá fazendo pesquisa, de repente passa um garotinho, né, andando, adivinha com o quê? Qual era o bichinho de estimação dele? Uma tuatara. Os cientistas ficaram doidos. Uma tuatara viva, isso é fantástico. Nós compramos a sua tuatara por $1.500. Tchum. O menininho
vendeu a tuatara e foi embora. $1.500 no bolsinho. No outro dia veio um menininho com uma cesta de tuataras perguntando se eles queriam comprar mais. Tinha tuatara esparramada na ilha toda lá. Tinha igual erva daninha. O pessoal queria se livrar das tuataras. Alguma mudança? Nenhuma. Aí você fala, mas como é que funciona então? Você tem o fóssil, então existem animais vivos que também existem no registro fóssil? Sem dúvida, tem fóssil de vaca, tem fóssil de galinha, tem fóssil de gato, tem fóssil de jacaré, tem fóssil de camelo, tem fóssil de rinoceronte, tem fóssil de todos esses negócios por aí. Você pensa que é só fóssil de dinossauro? Não é. Mas o que é interessante é que fósseis vivos você acha em todas as áreas. Qualquer área que você for. Isso não é um fóssil vivo, tá? É o diretor de um famoso museu na Alemanha, Museu da Pré-História Viva, Dr. Joachim Schwenn. Ele possui uma coleção de fósseis vivos nesse museu com mais de 500 espécimes. Ou seja, existem mais de 500 fósseis diferentes, não iguais, de plantas, animais, insetos, o que você quiser, tem. Tem o fóssil e tem a foto ou o animal vivo do lado. Isso foi algo que ele nos disse. Os livros textos evolucionistas geralmente apresentam 6 a 12 exemplos de fósseis vivos. Daí a impressão de que eles são exceções raras, mas não são. Vou fazer uma pergunta para vocês. Mais de 500 fósseis vivos testificam que em milhões de anos a evolução não aconteceu. Se um único fóssil é usado pelos evolucionistas para mostrar que a evolução aconteceu, o que dizer de 500 que dizem que não aconteceu? De que lado está a evidência, afinal de contas? O problema é que o pessoal mostra só um pedacinho da coisa. Eles não mostram o pacote todo. Mostram os fósseis vivos. Mostram essa grande quantidade de fósseis vivos que tem por aí. Por exemplo, genealogia do homem moderno. Há mais de 25 anos, cientistas nem pensam que o homem veio do macaco. Eles sabem que homens e macacos tiveram um ancestral comum, pelo menos é isso que eles propõem. Isso do lado deles, do meu lado, homem foi homem desde o começo. Mas aí está a lista de todo o pessoal. Olha o primeiro deles. Um dente. De um único dente, isso aí foi um ancestral dos seres humanos, tá? Achou-se um dente. O que você faz com um dente? Eu sei, vocês estão dando risada, eu também dou risada, mas os caras publicam um artigo e ainda recebem dinheiro para isso. O homem de Tomai foi descoberto em 2001. Olha, eu peguei isso aí direto da revista Nature, onde foi publicado o artigo original. Olha daquele lado. A fauna associada ao fóssil sugere que o mesmo tenha de 6 a 7 milhões de anos. Além de ser a fauna, ela sugere. E já saiu por aí que foi encontrado fóssil de 6 ou 7 milhões de anos. Existem outras interpretações? Existem. Aqui tem um estudo feito mostrando o homem da caverna dentro do período de Torre de Babel até a entrada de Abraão na Terra Prometida. O mesmo período, chamado Pleistocênico. O homem da Idade da Pedra. Alguns exemplos. Homem de Piltdown, homem de Java, fraude. Só olhar nesse material do W.R. Thompson. Introdução à origem das espécies, página 17. Ramapithecus, é da família do orangotango. É só olhar no Natural History, agosto e setembro de 1979. A famosa Lucy, o Australopithecus afarensis, não passava de um gorila ou um chimpanzé extinto. Jornal de Physical Anthropology, volume 60, março de 1983. Você precisa estudar e passar no vestibular acreditando numa mentira. Dá para ter um pouquinho de ideia da revolta às vezes que a gente sente, da briga que a gente tem? Isso é jornal, isso aí você pode pegar, pode puxar da internet, vai atrás, você encontra esse material. Homem de Nebraska, de um único dente, olha o que os caras descobriram. Fizeram até o desenho do peça, e teve muitos livros por aí. O negócio que era um dente de porco, pequeno probleminha. O que a gente sabe com certeza da genealogia do homem moderno?
só para vocês terem uma ideia. Fono sapiens da década de 50, o fono octotractus da década de 60, o fono cassetus da década de 70, fono CD erectus da década de 80 e o MP3 modernos agora da década de 90. Isso é básico, a gente sabe com certeza, tá? Tá bem documentado. Então eu gostaria de agora terminar falando duas áreas rapidamente. Uma é dos queridos dinossauros. O pessoal fala tanto dos dinossauros. O problema é que dinossauro é um termo que foi utilizado pela primeira vez em 1841 pelo Sr. Richard